Deus os abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 73. Salmo, capítulo 73. Irmãos, esse tema que a gente colocou ali, Deus continua sendo bom e Deus continua sendo Deus. É um tema de uma conversa que eu tive com uma pessoa durante a semana, e eu achei bem interessante, não o tema, mas propriamente dito o conteúdo. E a pessoa estava bem chateada com algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela. Crente, uma pessoa crente em Jesus, que a gente não coloca sob júdice a fé, mas a pessoa estava meio que amargurada com as questões que estavam acontecendo na vida dela, e a fala era mais ou menos o seguinte: mas por que Deus deixa acontecer um troço desse comigo? Olha só, eu sou alguém que temo ao Senhor, eu sou alguém que me desvio do mal, eu não flerto com o pecado. E aí a fala seguia dessa maneira. E eu me lembrei do Salmo de número 73. Eu quero só ler os primeiros 4 versículos com vocês, depois a gente vai pensando alguns outros versículos à medida das possibilidades, porque o tempo vai passando muito rápido. Mas o Salmo de número 73 é um salmo escrito por Asaf. Asaf era o ministro de música da casa de Deus. Ele foi consagrado por Davi. Ele era dentre os milhares de levitas, lá da tribo de Levi, ele era um dos homens de destaque. Davi escreveu alguns salmos e entregou para Asaf, para que Asaf ministrasse na congregação, ainda no tabernáculo, não era no templo de Salomão. Mas Asaf escreveu também muitos outros salmos. O Salmo de número 50, por exemplo, é composição de Asaf. O Salmo de número 73 até 83, que compõe aí o terceiro livro dos Salmos, também é composição de Asaf. Então Asaf, quando escreve aqui o capítulo 73, ele tem provavelmente 60 a 65 anos de idade. Então, preste bem atenção comigo aqui. Nós não estamos falando de um pueril, nós não estamos falando de um jovenzinho que está iniciando na fé, de alguém que está começando a dar os primeiros passos na fé e de vez em quando claudica, de vez em quando dá aquela manquejadura. Não, nós estamos falando de alguém que é firme na fé, que teve experiência com o Senhor, que esteve naqueles momentos onde o manifestar, o Shekinah do Senhor estava na congregação de Israel, ele viu o manifestar de Deus. Então não é alguém pouco experimentado, é alguém que tem uma experiência de fé, é alguém que tem uma caminhada com o Senhor. Mas vejam só os primeiros 4 versículos, lerei os primeiros 4, depois a gente pinça outros. Ele diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Veja só essa primeira frase aqui, ou esse primeiro versículo, ele é interessante porque ele defenestra, ele joga longe qualquer possibilidade, pelos lábios de Asaf, qualquer possibilidade de Deus não ser um Deus bom, de Deus não ser um Deus justo, de Deus não ser um Deus compassivo, de Deus não ser um Deus amoroso, de Deus não ser um Deus novamente bondoso e que acolhe os seus. Mas ele coloca aqui um adendo. Ele diz que esse Deus, ele é bom para aqueles que têm o coração limpo. É o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 8. Ele diz que bem-aventurado, macários, aqueles que verão a Deus são aqueles que têm o coração limpo. E o mesmo vai dizer no livro de Salmo, no capítulo 15, que o salmista faz uma pergunta quase que retórica, e ele diz: quem habitará no monte do Senhor? E aí ele mesmo responde a sua pergunta dizendo: olha, aqueles que têm o coração limpo, aqueles que agem com integridade, aqueles que falam a verdade, mas sobretudo aqueles que não caluniam o seu irmão, mas ainda, colocando como elemento de primaz importância, é aquele que teve uma conexão com o Senhor, é aquele que entendeu que o Senhor é o Deus da sua existência, a despeito das realidades da sua vida, a despeito das vicissitudes da sua vida, a despeito dos problemas que você virá a enfrentar, ou daqueles que você enfrentou e que causaram sequelas na sua vida. Deus é bom, peremptoriamente Deus é bom, não há espaço para outro entendimento. Mas olha que interessante,
No versículo 2, olha o que ele vai dizer para nós. Bom, eu sei que Deus é bom, teoreticamente eu sei que Deus é bom, eu falo disso no templo, eu falo disso enquanto eu estou ministrando a canção, eu falo disso na ambiência templária, quando eu entro por aquelas portas. Deus é bom, eu conheço, na teoria eu sei tudo, mas vejam só, quanto a mim, quanto à minha existência, os meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu tropeçasse, para que eu escorregasse. E aqui, irmãos, tem um texto que num dos nossos devocionais da semana passada, nós fizemos uso para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, algo extremamente importante. Ele diz o seguinte: aquele que está em pé, ou aquela que está em pé, não se jacte disso, não se exalte por isso, não ache que você é mais poderoso, que você tem mais prerrogativas espirituais por estar em pé. Antes, pelo contrário, tome cuidado para que não caia. Então veja só, irmão e irmã, quando nós estamos vivendo uma vida digna do nosso Deus, uma vida de vitória, nós precisamos ainda mais vigiar, ainda mais buscar a presença do Senhor, ainda mais nutrir intimidade com o nosso Deus, porque nos momentos de vitória, ou são nos momentos de vitórias, nos momentos onde nós temos sucesso, que há a tendência de nós baixarmos a guarda, e é nesse momento que Satanás, o inimigo das nossas almas, coloca um terreno escorregadiço diante de nós. É exatamente o que está acontecendo aqui no caso de Asaf. Asaf era um homem de sucesso. Asaf dirigiu o coral de 280 vozes em Israel, e junto com os levitas, ele era um destaque. Ele ocupava o coriféu dos homens de Deus na casa do Senhor. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem tem uma vida ilibada, esse homem é um homem de fé, eu quero seguir os passos dele, eu quero caminhar como ele caminha, eu quero ser como Asaf, eu quero andar como Asaf. E aí ele diz: quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. E ele vai explicar, por quê? Pois eu tinha inveja dos arrogantes. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eu ficava invejado. Olha que coisa interessante aqui. É um homem versado no traquejo, ou na caminhada com o Senhor, que ao olhar para o lado de fora, ele passa a ter inveja. E o mais lindo é que a Bíblia não oculta esse tipo de situação, né? Porque se fosse, quem sabe, alguns escritores modernos, ao fazer a revisão da Bíblia, tiraria esse tipo de coisa, porque é feio. Imagina, um grande líder de Israel falar que era invejoso, falar que ao passar pela casa do vizinho, aqui ele está falando de crente, ele não está falando a congregação de Israel, o sistema de Israel era um sistema teocrático, então todo o povo fazia parte da grande congregação. Só que no meio do povo existiam ímpios. O ímpio é aquele que não é pio, aquele que não tem uma vida de integridade, de santidade, de busca com o Senhor. Então, Asaf, fazendo uma olhadela, quem sabe ele sentou no primeiro banco do templo, e começou a olhar, e começou a perceber que existiam pessoas arrogantes, pessoas que estavam na ambiência templária apenas para se amostrar, apenas para se projetar, mas não viviam a verdadeira busca daquele momento, não adoravam ao Senhor em espírito e em verdade, não tinham intimidade com Deus de maneira verdadeira. Então ele, olhando aquela situação e vendo que esses homens e que essas mulheres, sem nutrir intimidade com Deus, sem ter uma caminhada com o Senhor, prosperava. É o equivalente a você sair da sua casa e olhar para o seu vizinho, que você sabe que não tem tanto esforço do ponto de vista de intimidade com Deus, caminhada com o Senhor, que você sabe que quem sabe sonega, que tem uma vida toda torta, mas o camarada está com carro novo, com casa nova, com tudo ao seu favor. E aí você olha para você e fala: Senhor, eu faço tudo certinho, eu vou à igreja, eu contribuo, eu oro, eu me ajoelho, eu tenho intimidade contigo.
E o Senhor nem do Covid me livra. Até o Covid pega eu e não pega o vizinho. O que está acontecendo, Senhor? É o que o Asaf está dizendo. E eu fiquei invejado. Olha o verso 4. Olha, eles não têm problemas. O corpo deles é sadio. O corpo deles é forte. Isto é, são tudo saradinho, barriguinha tanquinho. E eu estou aqui desse jeito aqui, que eu não vou nem falar. Está tudo dando certo. O camarada tem promoção no trabalho. A esposa vai bem. Tudo ocorre bem. Eles estão de vento em popa, Senhor. Não é para causar inveja uma situação dessa, diria Asaf. Não há tribulações. Eles não passam por tribulações, não são afligidos como os mortais. Não, tudo vai bem. Você conhece gente assim? Que parece que tudo dá certo para ele. Parece que o dinheiro corre atrás dele. Parece que os bons negócios só chegam na mão dele ou dela. Tudo está certo. E aí quando você vai conversar com a pessoa está sempre com um sorriso nos lábios, aquela coisa. E o que ele fala parece que soa como mel, porque todo mundo chega perto e quer ouvir. Que é o que ele vai dizer aqui no verso 6, verso 5, eles não passam por tribulações. Verso 6, por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, e a violência como um vestido. Verso 7, os olhos deles cobiçam riquezas, do seu coração brotam fantasias, fetiches. E aí o verso 8, zombam e falam malícia com arrogância e fazem ameaças. Verso 9, desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre toda a terra. Por isso o povo volta para eles e bebe à vontade, sorvem do que eles estão falando. O que o Asaf está dizendo aqui é que, vejam só, esses camaradas não têm nada com Deus, não têm compromisso com Deus, tudo que eles fazem dá certo, eles falam, e falam contra Deus, e as pessoas estão lá boquiabertas, esperando para se alimentar do que eles estão falando, do que eles estão fazendo. Olha que coisa, será que você não está se familiarizando com isso aqui? Às vezes nós estamos aqui, pregamos e falamos do Evangelho, e destrinchamos a palavra de Deus, e aí você olha para um outro que está falando um monte de bobagens, um monte de situações que não tem nada a ver, não é? Que nunca, coisas totalmente deturpadas, e aí o espaço lá está lotado, aquela coisa toda. Se nós não cuidarmos, poderemos escorregar, ou chegarmos perto de escorregar, como Asaf. Então Asaf conta isso, ele vai abrindo o coração, ele vai falando tudo isso. Olha o verso 11, eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Deus não sabe de nada. Deus está assentado, se existe Deus, Ele está assentado no seu alto e sublime trono, e não se preocupa com as coisas que estão acontecendo aqui. Verso 12, os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas, por certo é em vão que tenho mantido o meu coração puro, e lavado as minhas mãos na inocência. É uma besteira o que eu estou fazendo, esse negócio de vir à igreja, esse negócio de contribuir na igreja, esse negócio de adorar a Jesus, isso é uma bobagem, diria Asaf, pois todo dia tem sido afligido, castigado cada manhã, toda manhã eu tenho que trabalhar, toda manhã eu tenho que começar um novo dia, estou sendo castigado. Verso 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Agora começa a acontecer alguma coisa no coração dele, e aqui eu quero ler o versículo 16 e aplicar isso para o nosso coração. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Meus irmãos, primeira parte desse capítulo, Asaf está desacortinando a sua alma. Ele está mostrando a realidade que muitos de nós não temos coragem, inclusive, de falar. Mas ele está mostrando a realidade. Mas é interessante que o versículo 15 e o versículo 16 é quando, como se Deus tirasse a cortina
da frente desse homem, tirasse as escamas dos olhos desse homem. E quando ele diz, eu entrei no santuário, aqui não é uma entrada física apenas, mas é quando o santuário de Deus entra no coração do indivíduo. É quando o santo de Deus entra no coração do indivíduo. Aí ele vai começar a perceber que enquanto ele olhava para a prosperidade do ímpio, ele estava olhando apenas com a lente desse momento aqui. Ele vai perceber que esse momento aqui, esse momento de hedonismo, esse momento de prazer momentoso, esse momento aqui, ele é efêmero, é passageiro. Moisés vai dizer que 70, 80, 90 anos é o suficiente para causar cansaço e enfado. Mas agora, a partir desse momento que o santuário, que ele entra no santuário, e o santuário entra no seu coração, ele tira aquela lente. E veja só, as coisas começam a mudar na vida dele. Nós não vamos ter tempo para ler todos os outros versículos, leiam em casa, mas as coisas mudam na vida dele drasticamente. Porque enquanto ele está invejando o outro, o ímpio, ele quer ter o que o ímpio tem. E ele não quer ter, ou não quer se preocupar, que o ímpio tenha o que ele tem. O que eu estou querendo falar aqui com você? Irmãos, quando nós invejamos os ímpios, nós estamos querendo apenas as questões materiais que eles têm. E nós não estamos querendo apresentar para eles o que nós temos, que é muito mais importante do que qualquer questão material. E aqui eu não estou colocando subjúdice, ou colocando como sou menos importante a questão material, a questão financeira, nada disso, isso é importante também. Mas quando os nossos olhos acham que a bênção de Deus está no fato material, nós estamos engodados. Asaf achou que as bênçãos de Deus estavam no material, por isso ele invejava aquele que tinha. E quando nós olhamos para as bênçãos de Deus apenas como fator material, como bem, como dinheiro e como saúde, nós seremos engodados. Aí nós vamos achar que Deus é bom, que Deus é Deus, se Ele nos dar. Se Ele não nos der, Ele deixa de ser Deus. Mas Asaf tirou essa lente. E aí quando ele consegue enxergar o destino e o final dos ímpios, depois dessa brevidade temporal, ele percebe que existe algo muito mais profundo, que é a vida eterna, que é o conhecimento de Deus. Então vir ao culto, buscar o Senhor, entrar nesse santuário, diz respeito a conhecer de Deus. Eu sei que tem pessoas que vêm aos cultos e querem arrepios. Eu sei que tem pessoas que vêm aos cultos e querem um bulício interior. Sabe aquele bulício, aquela coisa aqui dentro da barriga, querem, eu sei. Mas segundo o texto aqui, versículo 16 que acabamos de ler, Deus se manifesta a nós através do conhecê-lo, através do experimentá-lo. As experiências podem causar arrepios, amém, aleluia, glória a Deus 3 vezes, mas isso é secundário, terciário. O primário é o conhecimento de Deus, porque quando Asaf conheceu Deus, as demais coisas se tornaram só menos importantes para eles. Irmãos, pergunta para você, você tem buscado conhecer Deus? Você tem buscado conhecer e experimentar o Senhor? Percebam que aqui nesse contexto, as coisas que Asaf evitava eram bênçãos. E as coisas que Asaf buscava era maldição. Olha o reino de Deus de ponta cabeça aqui. Que coisa interessante. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Tudo, absolutamente tudo, e tudo é tudo e não exclui nada. Tudo que te afasta de Deus é mal, é ruim, é maldição, é cortina de fumaças, não presta e vai te levar para a morte. Tudo. Pastor, mas como assim tudo? E aquela propriedade? E aquela coisa boa? Se isso te afastar do Senhor, se o seu emprego te afastar do Senhor, se o seu carro te afastar do Senhor, se a sua saúde te afastar do Senhor, se você só vem ao Senhor quando está doente,
entenda que a sua saúde pode estar te afastando do Senhor. Isso é mal. E tudo aquilo que te aproxima do Senhor, ainda que aos nossos olhos, na nossa lente, seja mal, é bom. Ainda que seja uma doença que te aproxime do Senhor, é bom. Ainda que seja uma tribulação que te aproxime do Senhor, é bom. Lembra lá de Romanos capítulo 5, do versículo 3 em diante? Ele diz que, o apóstolo Paulo diz que se orgulha e tem satisfação na tribulação. Porque a tribulação produz, aliás, pega na Bíblia, todas as vezes que você vê essa palavra tribulação, a sequência é produção. A tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência esperança, e a esperança não causa confusão, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre nós e sobre os nossos corações. Então, mesmo a tribulação que vem sobre você, e talvez você esteja passando por uma agora, talvez você que está em casa está passando por uma agora, na sua família, por um drama, mesmo essa tribulação, se vem do Senhor, é bênção. Então, o salmista, ele vai dizer que tudo isso, quando ele começou a perceber, ele viu que era cortina de fumaça a prosperidade do ímpio, mas as bênçãos do Senhor vêm de maneira procelosa. Eu quero ler só o versículo 26, caminhando para o final. Ele diz o seguinte: o meu corpo e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Sim, o meu corpo pode estar até indo, se esvaindo, mas o meu Deus é a minha esperança. Verso 27, os que se afastam de ti perecerão, tu exterminarás todos que se desviam de ti, mas para mim, bom é estar junto a Deus, ponho a minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Será que você e eu, que nós podemos dizer esse versículo último, de verdade, para mim, bom é estar na presença de Deus? Para mim, bom é buscar ao Senhor. E aqui não de maneira religiosa, irmãos. Aliás, nós estamos já há muito tempo, vencemos essa concepção religiosa de estar na presença do Senhor, não é verdade? Mas é bom estar na presença de Deus para você? É bom ter essa vida de intimidade com Deus de verdade, essa troca, mas não uma troca utilitarista, uma troca de verdade, uma troca de fluidos amorosos com o Senhor, esse fluido espiritual, essa troca, essa vida de Deus vindo e preenchendo a sua vida. Isso é uma verdade para o seu coração? Porque enquanto Asaf estava olhando com a lente do entorno, ele vivia uma vida pequena, uma vida medíocre, uma vida que não era a vida de Deus para a vida dele. E enquanto nós estivermos com essa lente, meus irmãos, ainda que nós estejamos dentro do templo, ainda que nós estejamos aqui nessa plataforma ministrando louvor, pregando, até falando do amor de Deus lá fora, se nós tivermos com a expectativa do nosso entorno apenas o aqui e agora, nós estaremos na iminência do que aconteceu com Asaf. Os pés pertinho de escorregar, pertinho de claudicar, pertinho de sair da vontade de Deus. E eu tenho certeza, Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para a sua família. Deus quer que nós tenhamos essa experiência, que a conversão, após o templo, após o santuário, entrar no coração de Asaf. Essa experiência que aconteceu no coração desse homem. Eu quis compartilhar essa palavra com você, para que essa mensagem ficasse fixada no seu coração. Deus não foi pego de surpresa com o Covid. Deus não está sentado no alto sublime trono dele, dizendo: ai, e agora, o que eu vou fazer? Veio o Covid, o que eu faço para cuidar daquele povo? Especialmente lá do Brasil, que tem um problema político lá, tem umas coisas, o que eu faço para cuidar? Aliás, falando de político, né? Se você ainda não votou, certamente você vai fazer o seu ato cívico daqui a pouco, que Deus te dê direção para fazer com sabedoria. Mas Deus não foi pego de surpresa, assim como Deus não será pego de surpresa com quem vai ser eleito. Aqui em Foz do Iguaçu, nas outras cidades do país, as mais importantes, as menos importantes, Deus não é pego de surpresa não. E mais, Ele continua sendo bom, a despeito de qual candidato será eleito.
Ele continua sendo Deus, a despeito de qual candidato será eleito. Eu sei que tem todos os desdobramentos políticos aí, alguém pode dizer, mas pastor, mas se Deus continua sendo bom, mas se aquele fulano, Deus continua, meu irmão, Deus continua, e nós precisamos fazer a nossa parte e termos uma vida de intimidade com Ele. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você, pedindo mesmo a direção do Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua família. E, bem da verdade, às vezes nós quase corremos esse risco de olhar para o vizinho, olhar para alguém que está prosperando, e olhar para nós mesmos e dizer, o que eu estou fazendo não está valendo nada. Mas eu quero dizer para você, vale sim. Servir a Deus sempre vai valer. Fazer a vontade dEle de verdade sempre vai valer. O resto é rebotalho. As bênçãos virão a reboque àquele ou àquela que busca a vontade do Senhor. Poderão não ser bênçãos materiais. Essa teologia da prosperidade, essa teologia que você precisa ser rico, você precisa ser cabeça e não cauda, isso é do capeta. É do capeta. Agora, as bênçãos de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. As bênçãos de Deus é para a sua vida. O resto é rebotalho. Vem depois. Material, saúde, as outras coisas. Mas as bênçãos do Senhor, sobretudo a salvação, é a mais importante. E eu quero orar com você então. Orar pela sua família. Orar pedindo a direção de Deus sobre a sua casa. Mesmo assentado, depois nós vamos cantar mais uma canção e caminhar para o final do nosso culto. Mas eu queria que você avaliasse o seu coração. Salmo 122 diz, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, foi uma alegria para o meu coração. Para você é uma alegria? Para você é uma alegria adorar a Deus de verdade? João 4, 24, o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma verdade para o seu coração? Pai, eu quero orar, quero colocar diante do Senhor a minha vida, assim como Asaf fez, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida de cada família aqui representada. E Senhor, cuida de nós, não deixe que os nossos pés vacilem, não deixe que o nosso coração se desvie da Tua vontade. Pai, somos tão falíveis, somos tão pequenos, somos tão limitados, somos tão pecadores, e somos tão propensos à ciclotimia das emoções, mas o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem cuida do nosso coração, o Senhor é quem cuida da nossa família, o Senhor é quem cuida da nossa história, e é por isso, Pai, e só por isso, que nós queremos nos entregar plenamente na Tua presença, nesta manhã. Cuida de nós, tira todo banzo, tira todo bulício, tira da nossa vida e do nosso coração tudo que flerte com aquilo que não é bom, e coloca em nós o desejo de nos enamorarmos pelo bom, pelo bem, e cada dia mais nos apaixonarmos e vivermos para Ti e contigo. Abençoe a Tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos